Logia 49. Felizes de vós, os que foram convidados para o caminho do porque assim chegareis ao reino. Dele saístes e a ele retornareis. Comentário. No instante apropriado, a nossa chama interior, o Espírito Santo, nos convoca para o despertar rumo à iluminação, que pode ocorrer ao longo de múltiplas encarnações. E, assim, iniciaremos a descoberta da autêntica serenidade e liberdade, possivelmente enquanto ainda encarnados. Emergimos do todo como emanações e, eventualmente, retornaremos como consciências crísticas, seres sábios, em um processo de unificação, expansão e reintegração no próprio todo. Logia 50. Se vos perguntarem de onde viestes, respondei: viemos da luz, do reino onde a luz nasce dela mesma, e no mundo nos manifestamos a sua imagem. E se vos perguntarem: vós sois a luz? Respondei: somos os seus filhos e refletimos no mundo o brilho do Pai vivo. E se novamente perguntarem: tendes em vós alguma das qualidades do Pai? Respondei: movimento e repouso. Comentário. O todo, ou Deus na mitologia judaico-cristã, ou Pai, termo frequentemente utilizado por Jesus, é essencialmente a plenitude de toda a existência, a totalidade de tudo que há. Não meramente uma energia como proposto pelo panteísmo, mas sim uma suprema inteligência e causa primordial de todas as coisas, mais alinhado com a concepção do monismo. Tudo que existe está inserido no interior do todo, portanto, é uma parte intrínseca do todo, e consequentemente, o todo permeia tudo. Todas as coisas estão dentro do todo. Contudo, nem todas as coisas são o próprio todo, mas tudo é parte do todo, uma vez que o todo possui uma consciência unificadora. Ele não é um ser, embora os seres compartilhem características similares a ele, tais como movimento e repouso, expansão e reintegração, inteligência e razão, entre outras. Uma forma alternativa de compreender isso é considerar que tudo seria uma manifestação da imaginação do todo, e toda a existência ocorre dentro do próprio todo, dentro de Deus. Por assim dizer, como se o todo estivesse experienciando a si mesmo. Tal percepção desafia toda a cosmogonia de grande parte das principais religiões, pois questiona a existência do inferno, do diabo, do bem e do mal, dentre outras crenças humanas, o que constitui um dos motivos pelos quais Jesus foi perseguido. É uma percepção muito mais sofisticada e evoluída, sem sombra de dúvidas. Logia 51. Perguntaram os discípulos: quando chegará o tempo em que as lutas dos mortos cessarão para que despertos adentrem o reino? Jesus respondeu: o tempo é este, porém, hesitais em reconhecê-lo. Comentário. Aqui estabelecemos uma correlação com a confusão ocasionalmente intencional gerada pelas grandes instituições religiosas em relação ao termo morto e, por consequência, a ressurreição. No entanto, neste caso, fica patente que mortos refere-se àqueles que ainda não alcançaram a plena consciência e estão imersos na ilusão da Matrix. Estando despertos é uma expressão autoexplicativa. A resposta de Jesus é desmistificadora, pois o momento é o presente, quando o indivíduo estiver preparado. Isso porque o paraíso, o inferno e o reino, entre outros conceitos e estados, residem intrinsecamente dentro de cada um de nós, dependendo do estágio individual de desenvolvimento. Basta buscar o autoconhecimento, ou melhor, o autorreconhecimento, ou seja, a ressurreição. Se trata de um momento em que o morto iludido se faz desperto, nascendo novamente. Logia 52. Os discípulos disseram: 24 foram os profetas que ensinaram em Israel, e todos falaram de ti. Jesus respondeu: desviai a vossa atenção do vivo para lembrardes dos mortos?
Comentário. A primeira interpretação deveria ser de pronta compreensão para o leitor perspicaz. Os mortos seriam aqueles iludidos que estão imersos na adesão aos ensinamentos religiosos, enquanto o próprio desperto estava presente em sua presença. No entanto, uma análise mais aprofundada dos gnósticos sugere que os 24 poderiam representar ciclos astrológicos conhecidos pelos místicos da época. Em resumo, esses ciclos afirmam que a cada 2000 anos um ser iluminado seria enviado à Terra. Levando em conta essa concepção, Jesus seria o 25º iluminado, supondo-se que transcorreram cerca de 50 mil anos. No entanto, acredita-se que tal profecia, representada por meio de mitos, seja uma manifestação tradicional da cultura judaica e da região. Isso se dá pelo fato de que na Índia e em outras partes do mundo tivemos iluminados em períodos distintos, como 75 mil anos na Índia, além de figuras emblemáticas como Buda, Sócrates, Diógenes e Rumi, que não se encaixam nesse cálculo. Ademais, devemos considerar a existência de diversos sábios e mestres que foram enviados e jamais alcançaram a fama. Sendo assim, registros sobre eles ou se perderam ao longo da história ou nunca foram preservados. Logo, podemos inferir que os discípulos estão se referindo a profecias incorporadas na mitologia judaica. Logia 53. Os discípulos perguntaram: "Que nos dizeis da circuncisão? É útil ou não?" Jesus respondeu: "A circuncisão do corpo, se fosse útil, já nasceria o homem circuncidado. A verdadeira circuncisão é a que purifica o espírito. Esta, sim, a todos é útil." Comentário. A circuncisão, prática ritualística corrente entre os judeus desde os tempos antigos, foi objeto de questionamento por Jesus, que, como era de costume, desmitificou a ritualística religiosa considerada sagrada e inquestionável por muitos. Tal atitude, entre outras razões, culminou em perseguições. Jesus sustentava que o corpo e a vida, em sua essência natural, já contêm e fornecem as ferramentas necessárias para a consecução de sua missão. Se a circuncisão fosse verdadeiramente indispensável, ela ocorreria espontaneamente, pois o verbo circuncidar denota cortar ao redor, implicando que, caso fosse preciso realizar algum corte, este deveria ser direcionado àquilo que potencialmente possa prejudicar a eficácia de sua missão e essência. Logia 54. Felizes e bem-aventurados são os humildes de coração, porque a eles está destinado o reino da luz do vivo. Comentário. Os humildes, aqueles que já transcenderam o anseio pela consecução de uma posição social de poder, demonstram desinteresse e indiferença quanto à acumulação de recursos materiais ou à obtenção de reconhecimento social, manifestando o clássico desapego do sábio. Logia 55. Aquele que não amar menos a seu pai e sua mãe não está pronto para ser meu discípulo. E quem não amar menos a seus irmãos e as suas irmãs não é digno de ter-me como seu mestre. Comentário. Aquele que inicia seu despertar e adquire alguma sabedoria, começar aos poucos perceber de que tudo é intrínseco à unicidade primordial, gradativamente passará a considerar a família, irmãos, pais e até mesmo o mendigo nas vias públicas como iguais, no contexto de membros do todo e a própria natureza e as demais criaturas, naturalmente cada qual com sua função efêmera em prol do todo. Reflexão análoga àquela representada por Krishna no Bhagavad Gita e Siddhartha Gautama, o Buda. Logia 56. Aquele que é capaz de ver o mundo, o vê apenas um cadáver, mas este que é capaz de ver o mundo apenas como um cadáver, já despertou. Comentário. Durante o processo de despertar e autoconhecimento, inexoravelmente se iniciará a percepção das ilusões sociais e sistêmicas, que se assemelham a um cadáver,
em sua inanidade. Tal percepção pode suscitar angústia ou um sentimento de desvinculação, como se estivesse fora de casa. Todavia, essa inquietude, por certo, se desvanecerá com o crescimento do saber. O sábio compreende que tudo que subsiste possui um desígnio, um propósito intrínseco. Portanto, gradativamente dissipa qualquer indignação ao discernir o lugar e momento apropriados para cada ente, ocorrência e entidade.